Sabe aquela situação? A pessoa anda com a garrafinha de água para cima e para baixo, bebe litros e litros por dia, mas, no fim das contas, continua se sentindo cansada, talvez com a pele meio seca, até um pouco de inchaço. Pois é, uma coisa que frustra bastante, né? Se essa descrição soa familiar, a gente precisa conversar. Porque, olha, o problema talvez não seja a quantidade de água que se bebe, mas sim como o corpo está conseguindo usar essa água. E é aqui que a coisa fica interessante. O segredo não está em só encher o tanque, entende? A verdadeira questão é a capacidade do corpo de absorver e, de fato, utilizar cada gota da maneira certa. Isso nos leva para um conceito fundamental: a hidratação celular. É sobre a água conseguir sair da corrente sanguínea e entrar nas células, onde a mágica acontece. É lá que ela vai gerar energia e fazer tudo funcionar, em vez de, simplesmente passar direto pelo sistema. Nessa análise, a gente vai descobrir 5 erros bem comuns e até surpreendentes que podem estar sabotando todo esse esforço de hidratação sem que a gente nem perceba. Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre o quando e o como beber. Parece algo super básico, eu sei, mas os detalhes aqui fazem uma diferença gigantesca. E essa frase aqui é a analogia perfeita para o nosso primeiro erro. A gente tem essa mania de pensar que pode simplesmente encher o corpo de água de uma vez, mas não é bem assim que a coisa funciona. Então vamos lá, erro número 1, beber um volume enorme de água de uma vez só. Quando se faz isso, os rins ficam meio sobrecarregados, sabe? Eles não dão conta. O excesso de água é eliminado rapidinho na urina e o pior, leva junto minerais importantíssimos. No final, apesar de ter bebido um monte, as células continuam com sede. Agora, essa outra analogia aqui é genial, porque muda totalmente a nossa percepção sobre o que é a sede. Não é só um lembrete, é um sinal de alerta de que o sistema já entrou no vermelho. E o ponto crucial é este. No momento em que a sensação de sede aparece, o corpo já perdeu algo entre 1 e 2% do seu peso em fluidos. E essa perda, que parece pequena, já é mais do que suficiente para prejudicar a concentração, o foco, o desempenho físico, tudo. Então, o segundo erro é esse: esperar a sede chegar para beber água. É viver correndo atrás do prejuízo. O terceiro erro acontece toda noite, em silêncio, durante o sono, claro. A gente passa horas sem beber nada, mas o corpo não para. Ele continua perdendo água pela respiração, pelo metabolismo. O resultado? Todo mundo acorda num estado natural de desidratação. E aí, se a primeira coisa do dia é um café e não água, é como ligar o motor do corpo já no modo de economia de energia. O metabolismo fica mais lento, a digestão não engrena direito e até o humor pode ser afetado. O dia já começa em marcha lenta. Muito bem, agora vamos mudar um pouco o foco, vamos falar da qualidade, do que se bebe e também do que se come e como isso impacta a hidratação de verdade. O erro de número 4 é super importante principalmente para quem faz atividade física ou mora num lugar muito quente. A ideia de que depois de suar muito basta repor com água pura, bem, ela pode ser incompleta. Isso porque o suor não é só água, né? Ele carrega embora minerais essenciais, os famosos eletrólitos. Eles são cruciais para tudo, desde a função dos nervos até a contração dos músculos. Beber só água pura pode até diluir ainda mais os eletrólitos que sobraram, o que pode causar câimbras e mais cansaço. Certo, agora uma pergunta para a gente pensar e introduzir o nosso último erro. Qual é aquela fonte de hidratação que quase ninguém lembra de contar no dia a dia? E a resposta, olha só que interessante, está no prato. Os dados mostram que até 30% de toda a hidratação diária pode vir da comida. O quinto erro, então, é exatamente esse: ignorar a água que a gente come. Alimentos como pepino, melancia, morango são verdadeiras usinas de água. E o mais legal é que a água que vem nesses alimentos, por estar combinada com fibras e nutrientes, é absorvida pelo corpo de um jeito mais lento, mais gradual. Isso garante uma hidratação celular muito mais eficiente. Ok, agora que a gente já entendeu os erros, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e montar um plano de ação bem simples e prático para resolver isso. Então, aqui está o guia prático. Primeiro, beber em golinhos ao longo do dia, para ajudar o corpo a absorver. Segundo, beber antes da sede bater, para estar sempre um passo à frente. Terceiro, a primeira coisa ao acordar é se reidratar, para já ligar o metabolismo. Quarto, depois de suar muito, pensar em repor os eletrólitos, não só a água. E quinto, comer a sua água, colocar no prato mais frutas e vegetais ricos em líquidos. E veja bem, não estamos falando de nenhuma mudança radical.
São pequenos ajustes nos hábitos que, somados, trazem resultados enormes na energia, na saúde da pele, no bem-estar como um todo. O corpo agradece e muito essa atenção. Então, fica a reflexão. Olhando para esses 5 pontos, qual deles parece ser o mais comum no dia a dia de cada um? E talvez mais importante, qual seria o primeiro hábito a ser ajustado para começar a ver a diferença? O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!